a guerra no Oriente Médio atingiu seu estágio mais perigoso. Esta noite, o grupo militante apoiado pelo Irã, os Houthis, no Iêmen, entrou no conflito em expansão. Eles lançaram um ataque de míssil mal-sucedido contra Israel. Enquanto Israel e os Estados Unidos continuam seu pesado bombardeio no interior do Irã, os Houthis no Iêmen, o proxy mais radical de Teherã dentro do eixo de resistência, romperam seu silêncio. Afirmamos que nossos dedos estão no gatilho para intervenção militar direta em qualquer um dos seguintes casos. No dia 28 de março, os Houthis atacaram Israel com mísseis balísticos, entrando oficialmente na guerra. No entanto, os mísseis lançados pelos Houthis são apenas uma prévia do que eles são capazes. Seu verdadeiro trunfo é a própria geografia global. O Irã fechou o portão de entrada no Estreito de Hormuz. A via navegável comercial mais movimentada do mundo foi paralisada. É precisamente aqui que entram em jogo os centenas de quilômetros da costa iemenita, controlada pelos Houthis, e o Estreito de Bab el-Mandeb, que conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Aden. Em seu ponto mais estreito, este estreito tem apenas 30 quilômetros de largura. Ele serve como a porta de entrada sul para o Canal de Suez. 12% do comércio marítimo global, 30% do tráfego de contêineres e 8 milhões e 800 mil barris de petróleo por dia passam por este canal estreito. As usinas de energia da Europa, as fábricas da Ásia e o abastecimento alimentar da África dependem desta rota. E neste momento, este ponto crucial está totalmente ao alcance dos Houthis. Os Houthis estão combinando essa geografia com capacidades militares significativas. Mísseis balísticos antinavio, mísseis de cruzeiro, drones kamikaze com alcance de 1.500 km e veículos de superfície não tripulados que evitam radar. Lançadores de mísseis móveis estão escondidos em túneis nas montanhas do Iêmen. E isso não é teórico. Entre 2023 e 2025, eles atacaram mais de 100 navios, forçando a Maersk e a MSC a redirecionarem seus navios ao redor do Cabo da Boa Esperança, e os prêmios de seguro aumentaram 10 vezes. Tudo isso aconteceu enquanto o Estreito de Hormuz permanecia aberto. Agora o Estreito de Hormuz está fechado, e os Houthis estão de volta à ação. Se ambos os pontos de estrangulamento fecharem, 1/3 do suprimento mundial de petróleo será bloqueado. O preço do petróleo bruto disparará para 150 a 200 dólares, e os mercados de seguros congelarão. A Europa já havia se afastado do gás russo em direção ao GNL. Se essa rota de GNL também fechar, a segurança energética entraria em colapso. As fábricas asiáticas ficariam sem matérias-primas, e os preços dos alimentos aumentariam mais de 15%. Essa vantagem geográfica nas mãos dos Houthis é uma bomba nuclear energética capaz de manter a economia global como refém. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo para parar essa bomba? Os Estados Unidos estavam cientes desse risco e tomaram medidas. A partir de 28 de março, o Pentágono enviou uma frota convencional completa para a região. O navio de assalto anfíbio USS Trípoli e 3.500 fuzileiros navais chegaram às águas do Mar Vermelho. Uma segunda unidade, o USS Boxer, está a caminho. Milhares de paraquedistas de elite da 806ª Divisão Aerotransportada estão sendo enviados para a região. Grupos de ataque de porta-aviões estão em prontidão. F-35Cs, FA-18S e destroyers da classe Arleigh Burke, equipados com Aegis, estão posicionados com suas armas apontadas para a costa do Iêmen. De acordo com um relatório do Washington Post, o Pentágono também está se preparando para operações terrestres no Irã que podem durar semanas. Forças de operações especiais e ataques de infantaria convencional estão em consideração, mas ainda não está claro se Trump os aprovará. As movimentações operacionais de Washington em consideração consistem em várias camadas. A primeira é a expansão dos ataques aéreos e navais. Na Operação Rough Rider, em 2025, os Estados Unidos atingiram mais de 1.000 alvos Houthi e reduziram as capacidades do grupo em 50% a 70%. O mesmo modelo agora pode ser aplicado em uma escala muito maior. Bombardeiros B-1B Lancer e B-52 são desdobrados da RAF Fairford no Reino Unido, dentro do alcance do Irã e do Iêmen. O segundo é a escolta de comboios equipada com Aegis. Destruidores podem proteger navios comerciais com defesa em camadas contra mísseis e drones. Terceiro, o Corpo de Fuzileiros Navais poderia atacar lançadores móveis ao longo da costa do Iêmen com incursões de precisão. Esses ataques cirúrgicos poderiam enfraquecer as capacidades costeiras dos Houthis. Mas esse planejamento massivo desmorona quando colide com a vantagem assimétrica dos Houthis. Os Houthis não são um exército convencional. Para derrubar um drone Houthi de 20 mil dólares deslizando pelo céu, um destroyer dos Estados Unidos deve disparar um míssil SM-2 de 2 milhões e 500 mil dólares. O mais avançado SM-6 custa 5 milhões de dólares. À medida que os Houthis lançam drones,
Tanto o orçamento do Pentágono quanto seus estoques críticos de mísseis estão diminuindo, e agora, combinados com o conflito direto com o Irã, esses estoques estão sob pressão dupla. Cada SM-2 gasto em um drone Houthi reduz o número de mísseis disponíveis contra mísseis iranianos, e cada destroyer enviado ao Mar Vermelho enfraquece a força no Estreito de Hormuz. Dispersar os recursos dos Estados Unidos é precisamente o resultado que a estratégia assimétrica do Irã visa. É impossível eliminar completamente os caminhões móveis que emergem de uma caverna no terreno montanhoso do Iêmen, disparam seus mísseis e retornam ao subsolo em minutos. As campanhas aéreas de 2023 a 2025 provaram isso. Os ataques diminuíram, mas nunca pararam. E se 3.500 fuzileiros navais pisarem no solo iemenita, Washington enfrenta a armadilha do Afeganistão 2.0 no Mar Vermelho. A geografia do Iêmen, com montanhas acidentadas intransponíveis, desertos intermináveis e áreas urbanas densamente povoadas, onde milhões de civis vivem lado a lado, transforma qualquer operação terrestre em um atoleiro inescapável. A Arábia Saudita suportou esse atoleiro por 7 anos e falhou. Os Estados Unidos não podem se dar ao luxo de repetir o mesmo erro, especialmente com a aproximação das eleições de meio de mandato de novembro de 2026 e o crescimento dos protestos anti-guerra contra o Irã. É aqui que os Estados Unidos estão jogando sua única carta eficaz na mesa: pressão indireta via Arábia Saudita. Quando o Estreito de Hormuz foi fechado, Riad aumentou a capacidade do oleoduto leste-oeste para levar seu petróleo ao mundo. De 5 a 7 milhões de barris por dia estão sendo bombeados para o porto de Yanbu, na costa do Mar Vermelho. Este oleoduto é a última tábua de salvação para o petróleo saudita. Mas cada petroleiro que sai de Yanbu é um alvo principal para os mísseis de alcance de 400 km e drones de alcance de 1.500 km dos Houthis. O próprio oleoduto de 1.200 km de comprimento também é extremamente vulnerável no meio do deserto. Riad está colocando Hodeida na mesa como resposta a essa ameaça existencial. A Arábia Saudita não é estranha aos Houthis. A intervenção no Iêmen, que durou de 2015 a 2022, resultou em milhares de ataques aéreos, operações terrestres e bilhões de dólares em gastos, mas não conseguiu parar os Houthis. Pelo contrário, isso os fortaleceu. No ataque de Aramco Abqaiq, em 2019, drones Houthi tiraram 5% da produção global de petróleo do ar da noite para o dia. Riad está bem ciente dessas experiências dolorosas e agora está jogando a carta da pressão econômica em vez de se envolver em conflito militar direto. O porto de Hodeida é a tábua de salvação dos Houthis. A maior fonte de receita do grupo, as receitas alfandegárias e comerciais, é coletada aqui, e também é a principal porta de entrada para a ajuda humanitária que mantém milhões de iemenitas vivos. Se Hodeida for atingida ou bloqueada, isso representa uma ameaça existencial para os Houthis. Washington planeja apoiar essa pressão cortando as receitas de petróleo dos Houthis, bloqueando remessas de armas do Irã por meio de um bloqueio naval. 750 toneladas de remessas iranianas foram apreendidas em 2025 e aproveitando a pressão do Conselho de Segurança da ONU. A coalizão ocidental também está envolvida. A Força Naval da Operação Áspides da União Europeia poderia fornecer segurança de comboios no Mar Vermelho, e o Reino Unido está participando de ataques conjuntos com os Estados Unidos. Mas a capacidade da Europa é limitada, e ela carece tanto de orçamento quanto de apoio público para um envolvimento de longo prazo no Iêmen. E a outra dimensão, a turnê do Golfo da Ucrânia. O acordo de defesa de 10 anos que Zelensky assinou com a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes Unidos oferece aos países do Golfo tecnologia de interceptação acessível contra drones iranianos. Mas essa tecnologia não é uma solução completa contra as capacidades de mísseis balísticos e antinavio dos Houthis. No entanto, se os Houthis também mirarem o Mar Vermelho e isso não puder ser evitado, a perspectiva para a economia global é assustadora. Em condições normais, exatamente 21 milhões de barris de petróleo e 20% do gás natural liquefeito do mundo passam pelo Estreito de Hormuz diariamente. Adicione a isso 6 a 7 milhões de barris de petróleo que passam pelo Estreito de Bab el-Mandeb e o tráfego de contêineres mais movimentado do mundo. Se ambos esses pontos de estrangulamento fossem fechados simultaneamente, mais de 1/3 do suprimento mundial de petróleo seria instantaneamente bloqueado. Em caso de tal choque, os preços do petróleo bruto ultrapassariam imediatamente $150. Com a compra em pânico inundando o mercado, esse valor poderia disparar para $200 em questão de dias. No entanto, a verdadeira devastação reside no colapso de toda a cadeia de suprimentos global.
O seguro é a armadura invisível da indústria de transporte marítimo, e quando o Mar Vermelho é totalmente visado, os mercados de seguros literalmente congelam. Mesmo durante a crise mais limitada de 2024, o seguro de risco de guerra no Mar Vermelho disparou para 2% do valor da carga a bordo. Naquela época, a indústria de transporte marítimo gastava mais de 400 milhões de dólares em prêmios de seguro adicionais anualmente apenas devido a esse risco. Em um cenário de fechamento total, o seguro para petroleiros torna-se indisponível. Sem seguro, o navio não pode navegar. Consequentemente, todo o tráfego marítimo é forçado a desviar para o extremo sul da África, o Cabo da Boa Esperança. Isso se traduz em mais 10 a 14 dias por viagem comercial e milhões de dólares em custos adicionais. Um fechamento total multiplicaria essa conta de 400 milhões de dólares de 2024, transformando-a em um custo assimétrico massivo. O prolongamento da rota não é apenas uma perda de tempo. Ele leva diretamente a um aumento nos preços dos alimentos. Entre 20% e 30% dos embarques vitais de grãos da Rússia, Ucrânia e União Europeia para a África e Ásia usam a rota de Suez. Ser forçado a seguir a rota do Cabo da Boa Esperança efetivamente dobra a distância. Isso representa um risco imediato de aumento de preço superior a 15% para alimentos nos países importadores. Os preços dos fertilizantes vão subir, os custos agrícolas vão disparar e a pressão inflacionária atingirá diretamente os bolsos dos consumidores em todo o mundo. O aspecto mais trágico é que, de acordo com análises do IF3, esse colapso logístico tornará até mesmo a ajuda humanitária inacessível e proibitivamente cara. Em outras palavras, a estratégia dos Houthis, ironicamente, desencadeará um risco único de fome na própria região deles, o Iêmen. Claro, os bens de consumo também sentirão o impacto dessa tempestade. Durante a crise de 2024, as tarifas de frete de contêineres aumentaram de 2 a 4 vezes, com algumas rotas específicas vendo saltos impressionantes de 250%. Em um cenário de lockdown total, é difícil até estimar quão altas as taxas de frete podem subir. Toda essa reação em cadeia arrasta o mundo para aquele pântano econômico mais temido, a estagflação profunda. À medida que os preços da energia elevam os custos de produção às alturas, a demanda cai porque o poder de compra das pessoas se deteriora e as economias começam a contrair. E é aqui que começa a verdadeira impotência do Ocidente. Essa pressão de dois lados empurra os bancos centrais para uma verdadeira armadilha sem saída, porque se tentarem conter a inflação aumentando as taxas de juros, aprofundam a recessão e estrangulam completamente a economia. Se tentarem aliviar a recessão cortando as taxas, desta vez abrem as comportas da inflação e fazem os preços dispararem. Estamos agora nos aproximando do ponto de virada mais crítico e agudo desta análise. Ver esta situação apenas como a crise do Ocidente é ignorar a dimensão geopolítica. A ação dos Houthis está desferindo o golpe mais mortal na Rússia nos bastidores. Para escapar das sanções ocidentais após a guerra na Ucrânia, a Rússia integrou completamente sua economia com o Oriente, particularmente com a China e a Índia. Milhões de barris de petróleo russo que a Europa se recusa a comprar estão sendo transportados para a Ásia por meio de antigos petroleiros sem seguro, com dispositivos de rastreamento desligados, conhecidos como a Frota Sombra. Esses petroleiros, partindo de portos russos no Mar Negro ou no Mar Báltico, chegam à Índia através do Canal de Suez e do Estreito de Bab el-Mandeb. Quando os Houthis fecham o Mar Vermelho, a Frota Sombra russa, junto com embarcações comerciais, é forçada a desviar para o Cabo da Boa Esperança. Já obrigada a vender seu petróleo muito abaixo dos preços de mercado devido às sanções ocidentais, a margem de lucro da Rússia com as vendas de petróleo é efetivamente eliminada quando se somam os custos de combustível e transporte de um desvio extra de 15 dias ao redor da África. A máquina de guerra de Putin depende do fluxo de caixa. Agora, os Houthis, sob o comando do Irã, o aliado mais próximo de Putin, estão bloqueando essa rota de fluxo de caixa com mísseis. Além disso, esta crise global está atingindo diretamente a economia chinesa. Sendo uma economia dependente de exportações, a China será arrastada para uma séria crise interna se não conseguir levar seus produtos para a Europa ou for forçada a pagar $200 por energia. Então, não há uma rota alternativa para contrariar este cenário negativo. As alternativas são insuficientes. O oleoduto Sumed é limitado a 2,5 milhões de barris por dia e só pode transportar petróleo bruto. É inútil para contêineres e alimentos. O Canal do Panamá já está enfrentando problemas de capacidade devido à seca e está na direção oposta para a rota Ásia-Europa. O transporte ferroviário multimodal é caro e tem baixa capacidade. A carga que transporta anualmente não chega nem à capacidade de um único grande navio porta-contêineres.
Nenhuma alternativa pode igualar a eficiência do Suez e Bab el-Mandeb. Os mísseis que os Houthis dispararam contra Israel não são apenas um surto de raiva regional. Este é um golpe assimétrico no coração da economia global. Com sua chantagem de duplo estreito, o Irã não apenas manteve a marinha dos Estados Unidos ou as cadeias de suprimentos da Europa como reféns. Com este movimento descontrolado, bloqueou as últimas rotas de petróleo da Rússia para a Ásia e paralisou o motor de exportação de Pequim. Enquanto Washington, com seu exército de trilhões de dólares, calcula impotentemente os custos contra drones de 20 mil dólares, a Arábia Saudita está sendo atraída para o círculo de fogo para proteger sua linha vital, a rota de Yanbu. O comércio global está paralisado, aguardando a próxima ordem dos Houthis para disparar neste ponto de estrangulamento geográfico mais estreito, perigoso e implacável. A inflação está aumentando, os mísseis estão acabando, a frota sombra russa está à deriva. A economia global está bem na ponta do barril, e só o tempo dirá quem puxará o gatilho e quando. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, por favor, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos